Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa você pode assistir também através do nosso aplicativo RPT Play, que tem para Android e para iOS. E também no nosso site www.tvredepetropolis.com.br. Hoje o programa vai falar sobre um assunto que está na crista da onda. A gente vai continuar falando de reforma trabalhista, mas a gente vai pegar um detalhe bem importante, que é o negociado sobre o legislado. Difícil? Não é difícil. Simples de entender, e a gente vai conversar com o Dr. Cláudio Lopes, que vai explicar para a gente o que é isso na prática, ou seja, de que forma que essa frasezinha vai prejudicar diretamente a nossa vida. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos começar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, telespectadores. E vamos lá, pelo nosso polêmico assunto. Exatamente. A gente vai falar sobre reforma trabalhista. O senhor é advogado, já tem os seus cabelos brancos. E há quanto tempo o senhor ouve falar em reforma trabalhista? Poxa, falar em reforma trabalhista é uma coisa que a gente já escuta há muito tempo. Mas eu nunca escutei falar em reforma trabalhista nessa forma que nós estamos escutando agora, de um ano e pouco para cá. O nosso principal tema da pauta de hoje é a gente falar sobre o negociado, sobre o legislado. Vamos fazer o nosso telespectador lá de casa entender esse tema, o que é isso na verdade? Não foge muito da interpretação. Quer dizer, o negociado, quando a gente está falando em direito do trabalho, nós temos que interpretar que o negociado é alguém que está negociando. E, nesse caso, quem está negociando são os sindicatos, né? É quem representa a categoria, né? E o legislado também, como está fácil de se interpretar, são as nossas normas, né? E agora são os representantes da categoria negociando os direitos que vão prevalecer por algum período, né? 1 ou 2 anos, dependendo. Agora, se é por acordo ou por convenção coletiva, né? Isso é a prática convencional, ou seja, é o que a gente vive. De forma geral, a gente sabe que existem os dissídios coletivos, em que o sindicato responde pelaquela categoria, e aí a gente consegue falar sobre o aumento que foi conseguido. Agora, com a reforma trabalhista, uma das questões que estão sendo trocadas é que os sindicatos não vão ter mais esse poder de negociação, né? E que o trabalhador vai poder representar o seu grupo em cada empresa e aí negociar de uma outra forma. É isso. Como é que é isso de verdade, juridicamente falando? Na verdade, na reforma trabalhista, eles estão tentando fazer com que o que a categoria, talvez por sindicato ou pelos próprios empregados daquela empresa, conforme você mesmo está mencionando, passe a prevalecer sobre o que está legislado, quer dizer, o que já está amparado na nossa legislação. Significa que, na prática, uma empresa pode suprimir direitos já estabelecidos na lei para os seus empresários, alegando que eles negociaram lá dentro da própria empresa. Com certeza. Triste isto, né? Mas é uma realidade.
Então a gente percebe que é, sem sombra de dúvidas, uma diminuição dos direitos estabelecidos até o momento para o nosso trabalhador. Bastante prejudicial ao trabalhador. Quando a gente pensa que é prejudicial para o nosso trabalhador, a gente está pensando isso numa escala gigantesca. Não é para o trabalhador de uma categoria ou de outra, como às vezes a gente fala de direitos adquiridos de uma categoria em detrimento de outra. Por exemplo, a gente sabe que os profissionais da área, os pedreiros da construção civil, não têm o desconto de 6% do Vale Transporte. Outras categorias continuam tendo o desconto. O que a gente está falando é que qualquer empresa vai poder negociar direto com o seu funcionário. É basicamente isso, mas eu acho que a representação sindical ainda, em muitas categorias, ainda vai prevalecer. Mas, de qualquer maneira, como você mesmo disse, o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Entendi. Porque até então não podia. Não podia, né? Eu andei dando uma estudada, até mesmo para conseguir entender o que a gente ia falar aqui, e aí isso virar um bate-papo de uma pessoa sem algumas informações, mas para poder levar um conteúdo mais adequado para o nosso telespectador. Na verdade, isso faz parte do meu trabalho, estudar direitinho o que a gente está levando de informação para você. E eu vi em vários artigos que já existem algumas jurisprudências para esse tipo de negociação. Para o nosso telespectador entender essa palavrinha, o que é uma jurisprudência? Bom, jurisprudência seria uma interpretação dos nossos tribunais, né? Mas eu penso que isso aí como nós já estamos conversando mesmo, é uma interpretação que vem se adequando, né? Quando existe algum questionamento e a gente acaba aproveitando essas interpretações até para uma fundamentação, um caso idêntico. Entendi. Então, na verdade, de forma geral, uma jurisprudência é quando o juiz já deu uma sentença para algo parecido que pode ser usado positivo ou negativamente num processo trabalhista. É isso? Exatamente. Porque os dois lados podem se beneficiar de uma jurisprudência. Perfeitamente. Né? Quando tem uma jurisprudência positiva para o seu lado, você se agarra a ela. Quando ela está contra você, você fala, tomara que ninguém perceba. É mais ou menos isso, né? Diante do fato da gente já ter negociação sobre o legislado em jurisprudência, de que forma que isso também dá força para essa reforma trabalhista? Para a reforma trabalhista? Bom, isso é uma coisa que nós temos, primeiro, nós temos que torcer para que ela não passe, pelo menos na forma que nós estamos observando que estão querendo impor ao trabalhador. E no caso disso passar, nós temos que fazer com que a Justiça do Trabalho tenha interpretações benéficas para o trabalhador. E aí, como se faz isso no meio dessa discussão tão grande e no meio de tantas coisas, tantos artigos, tantas alterações sendo feitas para o trabalhador, contra o trabalhador, né? Porque, na verdade, nós estamos alterando quase 100 artigos, né? E como a Justiça do Trabalho, ela vem ajudando substancialmente nesse sentido, propondo as ações quando ocorrer alguma coisa que realmente vá prejudicar o trabalhador, né? Ou a categoria, né? Entendi. Vamos para questões mais práticas e diretas para o nosso telespectador entender o que essa reforma vai fazer na prática com todos nós, trabalhadores e cidadãos, né, a massa produtiva do nosso país, e também com relação a essa questão da negociação sobre o legislado. Algumas alterações, né, são em relação às férias. O que muda com relação às nossas tão queridas, amadas e idolatradas férias, né, momento de descanso garantido por lei e que está mudando? Como é que é isso? Em princípio, e como atualmente, né? Atualmente você pode dividir as férias em 2 períodos, né? Mas agora, não. Agora pode dividir em mais períodos, desde que tenha um período que seja superior a 14 dias, não comece antes em feriados e prolongados ou finais de semana, né? Quer dizer, mas você vai poder ter 5 dias de férias.
Porque se pode um período, então você vai ficar à mercê do empregador mesmo. O trabalhador vai poder tirar esse período, mas e os outros? Como vai ser? Vai ser complicado, né? Então, a gente pode dizer que existe a possibilidade de, em alguns lugares, esse trabalhador ter direito a cumprir 14 dias de férias, que é o mínimo, não é isso? Iniciando, cumpriu 14 dias, ou seja, ficou 2 semanas em casa, mais 2 semanas, né? E aí ele pode, os outros dias, pode ser de um em um, pode ser de qualquer forma. Acredito que não vai ser tão dividido assim, né? Mas possivelmente 5 dias. É um período que está entre dois descansos, né? Para uma empresa que trabalha 5 dias, né? Tem a maioria das empresas, indústria, e algumas trabalham assim. Eu acho que vai ser dessa forma mesmo. Então, a gente está vendo aí que é complexo. A gente vai fazer né? prejudicial diretamente. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade ao nosso bate-papo e entendendo de que forma muda a nossa jornada de trabalho. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Lopes, que é advogado e trabalha na área trabalhista há muito tempo e está dividindo com a gente um pouquinho dos nossos anseios, né, e preocupações com relação à reforma trabalhista. A gente fez um intervalo e antes de passar para o intervalo eu falei que a gente ia voltar falando com o que muda na jornada de trabalho e com relação essa questão da negociação entre trabalhadores e patronais, né, com relação à jornada de trabalho propriamente dita. Bom, em princípio, a nossa jornada de trabalho, ou ela consiste em 8 horas, né, diárias, podendo ter um extraordinário, né, ou 12 por 36. Bom, com essa modificação, você vai poder trabalhar até 12 horas. 12 horas todo dia? 12 horas todo dia. E temos um gravame aí, né? Porque gravame é agravante? É um perigo. Exatamente. Gravame é uma palavra muito complexa, nem eu tenho certeza do que é. Exatamente. Porque você ainda mexe no intra-jornada, né? No intervalo. O que é intra-jornada? Explica pra gente. Seria o intervalo entre uma jornada e outra, né? Que hoje, obrigatoriamente, é de quanto tempo? De 1 hora. Você vai poder reduzir ela também. A gente está falando do intervalo e a gente já está falando do almoço.
Isso. Mas como nós estamos falando de uma jornada um pouco maior, seria interessante a gente levantar essa questão também, né? Ah, entendi. Realmente, quem trabalha 12 horas ter uma única pausa de 60 minutos é difícil. Não, seria, mas ela está prevista. Com essa modificação, ela se reduz a 30. Você está dizendo que a reforma trabalhista diz que, a nossa jornada de trabalho pode chegar a 12 horas. Isso. E 2, trabalhando 12 horas, a gente pode chegar a ter que parar só 30 minutos? 12 horas, não ultrapassando a 220 ao longo dos 30 dias, né? 220 horas de trabalho. Exatamente. Aí pode ser 12 por 36. E aí nessa jornada também tinha um intervalo de 1 hora, que nesse caso pode ser reduzida a 30 minutos. E Sim, aí, quem já acha que 1 hora é pouco, que é muito pro patronal, que acha que é muito para almoçar, vai gostar dos 30 minutos. E você que sabe que a hora do almoço, dependendo de onde você trabalha, não é só para comer, é também para ir no banco, é também para poder efetuar um pagamento, é também para comprar um sapato, às vezes, de vez em quando, porque a gente também calça, não é? E às vezes, dependendo do seu horário, você está sempre... Se você trabalha no comércio, você quase nunca usufrui do comércio. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Tomar um cafezinho com um amigo na hora do almoço, bater um papinho, não vai poder mais não. Vai ficar preso a outras coisas. Agora, uma questão que me surgiu agora, porque a gente falou dessa questão de intervalo, eu sei que na atual legislação existe também uma questão que é o seguinte: se eu trabalhei de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, com 9 horas da manhã até 6 horas da tarde, existe um intervalo mínimo para eu voltar a trabalhar. No outro dia eu posso voltar a trabalhar X horas. Né? A gente sempre lida muito com isso, profissionalmente falando, quando a gente está lá no Teatro Dom Pedro, que às vezes os meninos ficam desesperados porque a gente sai de lá meia-noite, 1 hora da manhã, e no outro dia, 11 horas da manhã, tem que estar todo mundo lá. E, na verdade, não pode, porque isso é proibido por lei. Existe alguma alteração nesse intervalo entre um dia de trabalho, quantidade de horas, e um outro dia de trabalho? Bom, como essa modificação é uma modificação bastante, vamos dizer assim, irresponsável, né? Em princípio, também tem aquele tempo mínimo de 11, 12 horas, né? Entre uma jornada e outra. Eu penso que um trabalhador que vai assumir a responsabilidade de trabalhar agora 12 horas em vez de 8 horas, chegando a 220 ao longo do mês, ele vai ter pelo menos um intervalo entre uma jornada e outra de 36 horas, né? Como é de praxe já, é o que vem sendo utilizado para quem já utiliza essa escala, né? 12 por 36. Certo. Tomara que todo mundo entenda isso muito bem e que respeite acima de tudo, né? Mas a gente sabe que também existem outras alterações que são muito diretas no dia a dia do trabalhador. Uma delas é com relação ao nosso tão conhecido banco de horas. O que muda com o banco de horas? Na verdade, isso é uma coisa que, em princípio, e em algumas categorias, levando em consideração as convenções ou os acordos coletivos, isso não existia. Não existia. Mas para essa alteração, está previsto o banco de horas, desde que essa compensação ela ocorra dentro de 180 dias. Então, vamos imaginar, um trabalhador, ele cumpriu um excesso de jornada, visando isso ser compensado. Só pode acontecer se acontecer dentro dos 180 dias. Senão, isso tem que ser resolvido. De repente, vai ser com pagamento de forma extraordinária. A primeira interpretação que eu tenho com relação a isso seria dessa forma. Se eu trabalhei com excesso, visando deixar isso para ser compensado e não houve a compensação, e tem a previsão que ela tem que ocorrer em 180 dias, eu tenho que receber isso de forma extraordinária. Entendi. Também existe alteração com relação ao trabalho remoto, que cresce vertiginosamente
por conta do aumento da tecnologia, né? Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, apresentando o programa, eu não sei quantas mensagens profissionais já chegaram aqui no meu celular e apitaram, brilharam e tal. Porque hoje a gente trabalha no WhatsApp, a gente trabalha no e-mail, a gente trabalha no Facebook, a gente trabalha no Instagram, em todas essas mídias e múltiplas outras, dependendo das áreas de atuação. Como é que significa o cálculo dessa percepção quando a gente fala de trabalho remoto? Bom, na verdade, isso aí vai aumentar a informalidade, né? Porque, vamos pensar bem, como você vai computar isso, né? Porque esse tipo de trabalho, eu levo em consideração aí com essas alterações aí, que isso aí é um aumento da informalidade. A gente também sabe que pode haver alteração agora com relação ao registro de ponto, não é? Que tipo de alterações são viáveis e que podem prejudicar diretamente a prática profissional do nosso trabalhador e o dia a dia de trabalho de todos nós? Bom, isso aí a gente volta, com essas modificações, isso aí a gente volta a um ponto importantíssimo, né? Aí no negociado, né? Sobre o legislado, né? Em princípio se registra isso, mas você vai poder formalizar um acordo, ou pode ser até por convenção, né? Que não vai existir mais a necessidade dessa formalização, porque isso é um questionamento que muitas categorias fazem com relação a isso, por registrar a minha entrada e minha saída por causa do tipo de atividade. Na sua avaliação, o registro de ponto hoje, ele é positivo para o trabalhador ou para o patronal? Aí vai depender da categoria, né? Porque se for uma categoria que requer que o trabalhador seja compensado pelo que excedeu da jornada, para ele vai ser muito importante, o trabalhador tem que ter interesse em manter isso totalmente regularizado para que ele possa pleitear de uma forma judicial ou até junto à empresa o que excedeu da jornada como extraordinário. E seria prejudicial para quem, por exemplo, tem trabalho remoto, que está resolvendo questões fora do trabalho, depois que já colocou o dedo e ainda continua trabalhando. Com certeza. Se a gente for parar para pensar, muitas das vezes, professor é um cargo que tem trabalho remoto até dizer chega, né? Que a gente vem falando aqui no programa há tanto tempo, que eles pedem 1 hora a mais de financeiro. Eu esqueci o nome dessa hora-aula. Exatamente, a hora tecnológica, que é para corrigir a prova, elaborar os trabalhos, botar infeliz da nota no sistema, porque eu sou ex-professora universitária, tive o prazer de dar aula, adoro dar aula. Sim, colocar a nota naquela pauta de papel é tranquilo. Agora, utilizar os sistemas das faculdades é um negócio de doido. Cada um tem o seu próprio sistema, a internet cai, você tem horário, então, assim, é realmente complexo. Não, mas se nós pensarmos na tecnologia, nós podemos imaginar que essa hora tecnológica ela vai ser importante para ser implantada numa negociação até para outras categorias, não só para os professores. Sim. Não, professor é o que me vem à mente porque tem a ver direto comigo. Exatamente, também. Então, esse é um que eu tenho mais conhecimento para a gente estar discutindo. E que já é uma coisa que já vem sendo ventilada já há algum tempo. Exatamente. Né? A gente teria muitos outros tópicos para abordar na pauta que eu elaborei com muito cuidado para a gente conseguir falar. Outras questões como produtividade, plano de cargo e salário, participação de lucros, né? Mudança no seguro-desemprego, tudo isso a gente ia discutir, mas nosso tempo está chegando no final. E eu queria que você falasse brevemente, para a gente fechar o programa de hoje, de que forma que todos nós, trabalhadores, precisamos e devemos nos envolver nessa discussão. A gente sabe que já está lá na frente a questão da reforma trabalhista, existe a possibilidade dela ser votada em breve. O que fazer nesse momento, você como advogado e como advogado que trabalha tanto tempo junto com os sindicatos e com os trabalhadores? Primeiro, se conscientizar do que realmente representa essa reforma trabalhista, para que você tenha uma análise que ela vai ser prejudicial para a classe trabalhadora. Segundo, se não está interpretando alguma coisa, vá aos sindicatos, vai conversar com o representante da sua categoria. Busque informações. Buscar informações e, de repente, até auxiliar aos sindicatos para que a gente se mobilize para que isso
chegue, que essa mobilização chegue aos nossos representantes no Legislativo, né, para que venham algumas alterações que a gente consiga alterar o que eles querem modificar de uma forma muito séria, muito violenta para o trabalhador, né? Maravilha, Cláudio, muito agradecida. Foi um prazer. Em breve a gente volta para continuar falando sobre direito trabalhista, que é tão importante aqui para o nosso espaço trabalhador. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo de hoje. A gente volta na próxima semana com um novo tema. Queria agradecer a Moniquete que me veste, Marisa, um beijo grande, e a Adriana Amorim dos meus acessórios. E a gente volta na próxima semana. Um beijo grande e até lá.